daquelas pessoas. E Simeão via tudo aquilo, lia nas profecias a vinda do Salvador, do Messias, e ficava naquela esperança. E agora já bem de idade, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 25, diz que Simeão era um homem justo e bom, e rogava a Deus para que agora ele, velho, pudesse ainda ver esse Messias, esse homem que iria fazer essa mudança. Mas o povo hebreu, eles tinham uma sensação assim, de que esse Messias iria vir para montar um exército enorme, ou para tomar o reino à força, ou então entrar para a política daquela época e revolucionar algo. E nas profecias dizia que ia vir o Messias manso, alguém que iria ser tranquilo, iria fazer a paz, mas só que o povo hebreu não entendia isso. Eles queriam, pelo sofrimento que eles tinham, por esse poder que o poder romano fazia com o povo, eles queriam que viesse um guerreiro, alguém que fizesse o que eles já viam fazer com eles, eles queriam que fizesse o mesmo. E nas profecias dizia que não, que seria o Messias, alguém manso. Então, no Evangelho de Lucas, quando ele fala de um homem justo e bom, Simeão lia essas profecias, ia para o templo, e essa esperança de Simeão já estava sendo perdida. Ele já estava bem velho de não ver esse Messias. E no livro Antologia Mediúnica de Natal, psicografado por Chico Xavier, no conto 53, fala sobre esse homem, Simeão. E Humberto de Campos narra, do mundo espiritual, a história desse Simeão, como que foi dito para ele que viria o Messias e ele ia conseguir ver. Um belo dia, Simeão vai ao templo, está fazendo a sua palestra, suas orações, quando ele olha entrando pelo templo, um casal, uma criança no colo. E ele, tomado por esse magnetismo, olhando aquele casal, ele sente a presença, uma luz, ele sente algo que ele nunca tinha sentido. E ele continua fazendo a palestra, lendo as escrituras, mas não perde de olho aquelas pessoas que estão lá no fundo. Terminou, fez a sua oração e foi em direção àquele casal. Chegou lá, perguntou o nome. O casal disse: eu sou José, essa é minha esposa Maria, esse é nosso filho Jesus. Então, tomado por essa emoção, ele pede para segurar a criança. Ele segura a criança no colo. E eu conversei com algumas pessoas que foram até Uberaba quando o Chico era vivo, e diz que quando chegava perto do Chico, diz que sentia essa presença, essa luz, e todos falavam que chorava quando chegava perto do Chico. Vocês imaginam agora aquele homem estava segurando Jesus, o Messias, o governador do nosso orbe. Como que ele não sentiu, mesmo criança, aquela presença? E então Simeão sai pelo templo mostrando para aquela criança de colo um templo que era enorme, e o casal fica num canto conversando com outras pessoas. E Simeão começa a fazer algumas perguntas à criança, mesmo a criança pequena, mas ele é angustiado, dizendo: ó divina criança, como você vai fazer essa mudança no mundo? Sei que é você que vai fazer essa mudança, mas como? Você vai herdar algum dinheiro muito grande, de alguma parentela distante? Mas olha os seus pais, vejo que você veio de uma família muito humilde. Como você vai fazer isso? Você vai montar um exército enorme para tirar toda essa turma que está aí nesse governo terrível? Você vai entrar para o reinado? Como que você vai fazer, divina criança? Como que você vai fazer? A criança, claro, muito pequena, não tinha como responder para ele. A criança só olhava e dava uma certa risada, assim, porque aquele homem angustiado fazia perguntas do mundo material, das coisas materiais. Ele não via que aquela criança estava olhando para ele, tentando dizer que não era por aí que ela ia conseguir fazer essa mudança. E Simeão continuou: você não veio como rei Salomão, você não veio como Moisés, que veio de dentro do templo, você não foi como rei, não está vindo como rei Davi, um guerreiro. Como você vai fazer essa mudança, divina criança? Como que você vai? Eu sou muito angustiado, mas ao mesmo tempo agradecido.
por estar segurando essa criança, você no colo. E ele fica por ali, indagando, tentando alguma coisa daquela criança, mas a criança é muito pequena. E aí então ele entrega para Maria a criança. Mas antes dele entregar a criança, ele não nota. A criança bate, por algumas vezes, no peito dele. E mesmo assim ele vai embora feliz por ter segurado, com certeza, o Messias. Porque aquele magnetismo, aquela força, somente alguém que seria o Salvador teria. Então, passado alguns dias, Simeão já estava muito velho, desencarna. E depois de um certo tempo no mundo espiritual, ele recobrando a sua memória, primeira coisa que ele pergunta aos espíritos: era ele, não era? Era o Messias, era o Salvador, era aquele que vai mudar o planeta? Sim, Simeão, você sempre foi um homem justo e bom, era ele sim, é ele que vai fazer. Mas eu fiz algumas perguntas para ele, sei que as perguntas que eu fiz, ele era muito criança, eu sei que ele não ia me responder. É que eu estava muito angustiado. Então os espíritos disseram a ele respondeu, Simeão, você que não notou. Ele respondeu, como? Ele bateu por algumas vezes no seu peito. Sim, agora eu estou lembrando. Então, você fez perguntas para o mundo material. Você fez perguntas de erguer um exército, de dinheiro, de um templo novo, dele entrar pela religião, dele entrar para a política. E ele vai fazer, Simeão, com a batida no seu peito, ele diz que vai fazer no coração dos homens. É aí que ele vai fazer a mudança. É aí que vai mudar algo. É só aí. Porque os reis, o dinheiro, o material, isso é tudo destruído. Pode vir um terremoto, destrói tudo. A mudança de política é todo momento. Então, no coração dos homens, Simeão, aí ninguém toca. Quando você muda alguém dentro do coração, aí ninguém toca. Então, ele diz, nessa passagem, Antologia de Natal, no conto 53, que é no coração de cada um de nós que está aqui, é no coração de todos do nosso planeta que nós vamos conseguir fazer alguma mudança. E uma outra mensagem que eu tirei, chama Parábola do Cientista. Um cientista estava muito preocupado no seu escritório, procurando algo que ele pudesse fazer para melhorar o mundo. E ele olhando um mapa, ele via que numa região, muita fome, numa outra região, muito dinheiro, numa outra região, pouca água, numa outra região, mais tecnologia, numa outra, quase nada. E ele, como que eu vou conseguir fazer? Será que tem algo que a gente pode fazer para trazer mais comida para um lado, distribuir, fazer uma distribuição melhor? E ele preocupado, tentando achar algo para ajudar o mundo. E então seu filho entra no escritório e diz: pai, vamos brincar? E criança não entende, criança quer brincar. Ele: não, filho, agora eu não posso, o pai está muito ocupado. E ele insistindo: pai, vamos brincar. Não, filho, agora não. E ele teve uma ideia, olhou, viu o mapa, tirou o mapa da parede, recortou em vários pedaços, entregou para o filho de 7 anos com uma fita e disse: monta esse mapa. Assim que você montar o mapa, você me chama que aí nós vamos brincar. Porque o filho de 7 anos, ele falou: eu vou dar esse mapa, ele não vai conseguir montar tão cedo. Porque é muito novo, ele não tem ideia ainda. E o filho sai para a sala. E ele continuou na sua prancheta, anotando algumas coisas. Passou 5 minutos, o filho volta: pai, já montei o mapa. Mas como você já montou? Um mapa mundi tão difícil daquele jeito? Como você montou? Vai lá na sala ver. Ele achando que ia chegar lá, o mapa estava todo torto, todo... Não, ele chegou, o mapa estava todo montado na sala. E ele ficou impressionado. Mas como você conseguiu? Como você chegou nesse ponto e montou esse mapa? Você viu em algum caderno? Você viu em algum livro? E o filho: não, pai, eu não vi nada, eu só montei o homem. O homem? Que homem? Eu não estou vendo homem nenhum. Olha atrás. Quando o pai vira o mapa, atrás tinha a figura de um homem. Aí ele falou: eu só montei o homem, pai. Eu só consertei o homem. Quando eu consertei o homem, eu só virei o mapa.
O homem eu sabia montar, mas o mapa não. Eu consertei o homem, o mundo se consertou. Então ele já teve aquele estalo. Então está aí, consertando o homem. Essa é a ideia. Consertar os homens, assim vai consertar o mundo. Não tem como a gente pedir aqui um governo melhor, a gente pedir aqui embaixo algo melhor lá em cima, se não sair daqui, de dentro do nosso meio, usando o Evangelho de Jesus, o Cristo, como exemplo, que ele veio, mostrou de baixo, começou pequeno, e mostrou para todos nós que é possível ser bom, ser honesto, e tentar mudar as pessoas, mas primeiramente mudar dentro de nós. O egoísmo, o materialismo, a irritabilidade. Quando nós começarmos a mudar dentro de nós, então saiu da manjedoura e afeiçoados. Então começou dentro da família. Aquela família que ele construiu entre os 12 apóstolos e depois se expandiu por todo o planeta. Quando os ensinamentos de Jesus vibrar dentro de 4 paredes de um templo doméstico, somente depois da experiência evangélica do lar, o coração estará realmente habilitado para distribuir o pão da boa nova. E ele continua: embora devemos o esclarecimento aos nossos companheiros de luta, de todas as circunstâncias, é no santuário do lar, onde nos cabe o exemplo da paciência, da compreensão, da fraternidade, fé, bom ânimo, sobre o reinado legítimo do amor e sobre o Evangelho de Jesus. Então ele explica nessa mensagem do livro Luz no Lar, que a boa nova nós temos que começar dentro do nosso lar. Porque todos que estão lá em cima teve um lar. Todos eles vieram de um lar. Eles não veio de outro planeta. Então, nós temos que começar aqui de baixo. Nós temos que mudar aqui embaixo. Nós temos que mudar no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, dar exemplos. Nós não podemos pegar como exemplo o que está acontecendo e querer fazer o mesmo aqui embaixo. Justiça com as próprias mãos. Nós temos que ser honestos entre nós todos. Assim nós vamos começar a expandir essa honestidade. Nós ligamos a internet, ou nós vemos pelo Facebook ou outros meios de comunicação, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão nervosas, querendo fazer tudo com as próprias mãos. E não é bem assim. Nós tivemos que pegar o Evangelho de Jesus, ver as suas passagens, estudar, pôr em prática, primeiramente dentro do nosso lar. Quando nós começarmos a mudar dentro das frases ali, André Luiz deixa uma mensagem, depois Chico conclui numa outra mensagem. André Luiz diz assim: ó amigos da terra, acendei as vossas luzes do coração, antes de atravessar a grande sombra da morte. Então, antes de atravessar o desencarne, vamos acender as luzes dentro do nosso coração. Suai agora, para não chorardes depois. E aí, isso André Luiz. E Chico nos diz uma outra mensagem: não tem como evoluir sem perder líquidos, sem transpirar. O que Chico diz aqui e o que André Luiz também fala: suai agora, para não chorardes depois. Não tem como evoluir sem perder líquidos. Qual que é isso? Líquidos, ou chorando, ou trabalhando pelo suor. Então, se nós trabalharmos melhorando, é difícil? Claro que é. Mas é melhor trabalhar dessa forma, devagar, do que chorando. Então, suar agora para não chorardes depois. Não tem como evoluir sem perder líquidos. Então, nós temos que começar dessa forma. Então, vamos fazer a pergunta para dentro de nós mesmos. O mundo de regeneração que nós tanto almejamos, como Simeão pedia na época para segurar a criança e perguntava para ele sobre tudo. Vamos perguntar para nós mesmos: o mundo de regeneração já é dentro de nós? Já é dentro da nossa família? Já começou dentro da nossa família? Ou nós estamos esperando abrir o céu e descer alguém do céu e ir lá virar um político e nós votarmos nele e ele
da noite para o dia, com a varinha de condão, bater e todo mundo, o egoísmo que tem dentro do coração, as mágoas, tudo isso da noite para o dia acaba. É assim que nós estamos pedindo esse mundo de regeneração, ou nós temos que começar dentro de nós mesmos, para a gente começar a mudar esse planeta? Não vai ser da noite para o dia, não vai, mas vai ser dentro do coração de cada um que nós vamos chegar no mundo de regeneração. Que assim seja.